Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E estamos já nas instruções dos Espíritos, que é a parte final do capítulo, onde temos várias mensagens, não é? Vamos ver hoje a mensagem que está no item 8. É uma mensagem do Espírito Lázaro. Nós tivemos uma outra mensagem dele já neste capítulo, não é? Tivemos a mensagem sobre a afabilidade e a doçura. Foi a primeira. Hoje nós vamos ver sobre obediência e resignação. Eu considero uma das mais importantes mensagens desta obra. Obediência e resignação. É uma mensagem, então, do Espírito Lázaro e foi recebida em Paris em 1863. E nos diz o seguinte, então, o Espírito Lázaro. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Ou seja, se eu tenho que obedecer, então eu já não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo a vontade de outra pessoa, então estou negando a minha vontade. Mas vamos ver que não é isto. E por isso eu digo que é tão importante, porque são duas palavras muito usadas. A obediência é muito mais que a resignação e também vamos poder entender por quê, não é? E ele nos diz, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então vamos lá. Eu tenho uma vontade, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, na verdade, a minha vontade vai abrir espaço para uma vontade melhor. Por que a vontade do outro é melhor que a minha? Porque eu vou com humildade reconhecer que aquela pessoa entende mais do que eu sobre alguma determinada situação. Então eu estou lá dirigindo e estou com vontade de virar à direita, porque ali estou vendo umas luzes piscando, vontade de lá ver o que é. Mas a pessoa que conhece aqui a cidade diz, não vá por ali não, porque ali é um ambiente muito perigoso e volta e meia acontecem crimes ali. O que faço eu? Obedeço ou sigo a minha vontade? Cedo à vontade do outro, que na verdade está me orientando a eu estar, vamos dizer, gerindo aqui a minha vida com mais segurança. Então eu vou dizer, ok, então eu vou virar para o outro lado. Não, eu não vou estar fazendo a minha vontade. Não, eu vou estar agindo com inteligência. Então, é o consentimento da razão. A razão consente porque vê sentido, nem que seja sentido em reconhecer quem é que está dando o conselho. Assim, com certeza, Jesus está falando. E ele sabe muito mais do que eu. Aliás, muito mais do que eu. Que sei eu diante de Jesus? Nada. Então, se eu estou dizendo que eu quero uma coisa, mas Jesus diz, faz isso, não é uma boa ideia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, não é uma negação da minha vontade. Pelo contrário, é uma ação da minha inteligência em compreender, mas para isso tem que ter humildade, não é? Porque eu tenho que me submeter a uma outra vontade. Por reconhecer que aquela outra vontade vem de quem vem. Vem de quem tem condições
de falar melhor sobre o assunto A, B ou C do que eu. Então, obediência é o consentimento da razão. Já a resignação é o consentimento do coração. Então, quer dizer, é eu estar obedecendo e aceitando. Não fico nem aborrecido, porque eu posso obedecer contrariado. Eu posso obedecer contrariado. Então, eu estou obedecendo, mas não estou resignado. Obedecer com resignação é a melhor situação, porque emocionalmente eu também vou estar o quê? Bem. Não, olha só. Jesus está falando. Então, o que eu quero aí pouco importa. Mas se eu ficar, remoendo que mas eu quero. Então, eu vou obedecer, mas eu vou obedecer ali. E se eu continuar não buscando esta resignação, pode ser que lá pela terceira, quarta vez eu não obedeça. Ainda estou arriscada a isto. Porque eu cansei. Ficar obedecendo não. Quero isso, quero retorno aqui, eu quero me sentir também decidindo a minha vida, mas peraí, eu estou decidindo que o que a pessoa ali está falando é muito melhor do que eu estou pensando. Isso é uma decisão, gente. Não é uma decisão? É uma decisão. Então, obediência é o consentimento da razão, mas nem sempre a razão consente e o sentimento vai junto. O ideal é que a razão consinta e o sentimento vai junto na resignação. Não é? Algumas pessoas pensam que resignação é deixar de lutar. Não, não é. Então eu estou resignado que eu estou com câncer. Sim, eu estou aceitando que eu estou com câncer. Então eu estou com câncer, não vou mais me tratar. Quem disse isso? Resignação não quer dizer que não vá fazer o que é melhor. Quer dizer que aceitou com o coração que não vai ficar revoltado com a doença. Mas entendendo aquela doença, pode ter muito melhores condições de trabalhar o seu tratamento e nesse tratamento, quem sabe até a cura. Então, resignação não tem a ver com inoperância e entreguei os pontos, não vou lutar. Não. Mas eu vou lutar com calma, com confiança. E aí, voltamos aqui. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Claro. Então, nós estamos aqui, temos que passar por provas e por expiações. Se nós tivermos buscarmos, nos apegar a essas virtudes, que é a obediência e a resignação, estaremos muito mais aptos a transpormos essas provas e não a falirmos nelas. Mas se o desespero e a revolta nos vier, a gente vai acabar derrubando as nossas provas e tropeçando nelas e indo tudo por água abaixo. E não é isso que efetivamente queremos. E nos diz então o Espírito Lázaro, o frouxo não pode ser resignado, o frouxo, o fraco, escreveu? O imaturo. É fraco, é frouxo, é imaturo. Então, como é que o imaturo vai ser resignado? Porque é impossível, porque é para ontem. Então, ele não vai aceitar de coração. Mas eu só consigo ser obediente. Tá bom. Vamos começar com o que a gente tem, a razão. A primeira a aderir é sempre a inteligência, é a razão. Eu entendo, então eu vou ficar incomodado no início, mas eu vou obedecendo e vou compreendendo que quem está mandando sabe melhor do que eu, e com o tempo o meu sentimento vai aderindo. Mas tem que ser um trabalho muito forte que fazemos conosco mesmo, a fim de que a gente não titubeie e acabe perdendo o espaço que a gente ganhou. Então, o fraco, o frouxo, o imaturo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes.
vão obedecer? Se é orgulhoso, não tem humildade. E para obedecer, eu preciso de humildade em reconhecer que o outro sabe mais do que eu. O orgulhoso não reconhece. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, desprezadas pela antiguidade material, ou seja, desprezadas lá no tempo de Roma, onde a obediência, o escravo tinha que ser obediente, o servo tinha que ser obediente, o senhor mandava, não obedecia a ninguém, obedecia a César. E se pudesse não obedecer, também não obedecia. Ele veio, Jesus, no momento em que a sociedade romana perecia, ou seja, morria, nos desfalecimentos da corrupção. Lembra algum período da humanidade atual? Nós também estamos desfalecendo na corrupção, precisamos ter atenção, não é? Veio Jesus, naquele tempo, fazer luzir, fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Sobre tudo isso ele deu exemplo. Sacrifício e renúncia carnal. Existem coisas mais importantes do que essas bagatelas sobre as quais os homens se degladiam no mundo físico. Coisas que vão nos acompanhar para a eternidade. E muitas vezes perdemos saúde, perdemos tempo, investindo em situações inócuas, em situações até negativas, de tão inócuas podem ser para nós, uma vez que o tempo é a única perda real que temos, não é? Todas as situações vão vir repetidas quantas vezes forem necessárias, sabemos disso, mas o tempo é uma perda real. Emmanuel tem uma mensagem que fala sobre isso. Continua então o nosso Lázaro, o espírito, aqui nesta mensagem sobre obediência e resignação. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício a que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. 160 anos e acho que continuamos na mesma, não é? A nossa virtude é a atividade intelectual, o nosso vício, a indiferença moral. E ele diz, eu digo somente atividade intelectual, porque o gênio intelectual se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade, porque ele fala de atividade intelectual, atividade, né, é uma ação de grupo, né, e gênio intelectual é uma ação individual. Ele diz que é uma virtude do nosso tempo a atividade intelectual e não o gênio intelectual. Porque ele diz que o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Então não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando da atividade intelectual. É a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos glorioso. Menos glorioso do que o quê? Do que o gênio intelectual. Mas já tem seu mérito, né? É menos glorioso, mas tem seu mérito. A atividade, que é a questão do progresso, não é? O progresso tecnológico, progresso material mesmo. Mas esse progresso, né, esse fim menos glorioso que promove a atividade intelectual, é prova da elevação intelectual de uma época, que é o que vemos hoje também. Existe uma atividade intelectual, né, um grupo de inteligências que estão promovendo aqui a evolução na nossa época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. E aqui ele fala como um espírito que compõe a falange do espírito de verdade que está trazendo a doutrina espírita. Então, submetermos-nos ao que nos traz a doutrina espírita. Mais uma exortação que ele faz a nós, não é?
buscando chamar a nossa atenção sobre isso para que cedamos, obedecendo também. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, progresso. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz. Porque nós que somos os guias da humanidade, e aí Lázaro se incluindo, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote a quem? A esse preguiçoso infeliz. O atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde ao duplo esforço do freio e da espora. O freio segura, a espora é para ir para frente. O freio para frear o quê? O mal, o vício. E a espora é para estimular, né? Porque a espora faz isso, né? Você bate com a espora no cavalo para o cavalo andar. Você puxa o arreio, que é o freio, para ele parar. Então, o freio é para parar no erro. E a espora é para estimular o avanço. E é o que ele diz aqui. Porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Com o quê? Com o chicote da providência divina, o que nos chega com as provas, as expiações, e assim, né, a dor vai fazendo esse trabalho de freio e espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos. Tema do nosso capítulo. Porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, estaremos escutando se estivermos vinculados à brandura, que aqui ele faz uma ligação direta com a obediência e a resignação. Então, é isto no projeto Quase 15 Minutos, nessa valiosíssima mensagem do Espírito Lázaro, recebida em Paris, 1863. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.